Pessoal, vamos resolver então a última bateria de questões do STF, semana 8, dia 7, parte 3, questão 21. O litígio existente entre organismo internacional e um município deve ser originariamente julgado aí pelo STF. A gente viu que não. É julgado por quem? Pelo STJ? Não. E por quem? Juiz federal. Ok? Juiz federal. Artigo 109. Então, aos juízes federais compete aí processar e julgar causas entre o Estado estrangeiro, o organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Questão 22. Compete ao STF processar e julgar originariamente infrações penais comuns os ministros do próprio STF. Então a gente viu que o primeiro escalão, isso aqui é o STF, está no primeiro escalão, então correto aí. Esse primeiro escalão aí foi só uma tática aí para a gente guardar, ok? Compete então ao STF, principalmente a Guarda da Constituição, processar e julgar originariamente quem? Os próprios ministros, ou seja, os ministros do STF. A ação popular contra o presidente da República deve ser julgada pelo STF. Já viu várias vezes a questão caindo, questão recorrente em prova, e não é ação popular, não é julgada pelo STF, sim por juízo competente em primeiro grau. Artigo. Questão 24. Na qualidade de guarda da Constituição Federal, o STF, como órgão do Poder Judiciário, tem a responsabilidade de decidir acerca da juridicidade da ação dos demais poderes do Estado. Obviamente que, como está se pensando aí de juridicidade das ações dos poderes, alguém vai ter que decidir, e por óbvio essas competências elas são derivadas da Constituição. O guardião da Constituição é o STF. Portanto, vai ser o STF, sim, aí, o responsável por decidir acerca da juridicidade. Questão correta. Questão 25. Compete ao STF processar e julgar os membros do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, nos crimes de responsabilidade. Vamos ver? Compete privativamente, isso aqui é decorável, povo. Ao Senado Federal processar e julgar ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o PGR, Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Então, volta a 1. Diz que os crimes de responsabilidade eles são julgados pelo STF. Não. Então veja, quem são julgados pelo STF não são esses daqui. Então, julgados pelo Senado Federal são quem? Nos crimes de responsabilidade: presidente e vice-presidente da República, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, Exército da Aeronáutica, da mesma natureza, crimes conexos com aqueles. Então aqui, daqui para baixo, é só quando for natureza conexo com aqueles, quem? Presidente e vice, ok? Então o ministro de Estado só vai ser competente do Senado Federal no caso de crime de responsabilidade conexo com o presidente ou com o vice-presidente. Senão vai cair para quem? Para o STF, ok? Compete ainda ao Senado Federal processar e julgar os ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Advogado da União pelo crime de responsabilidade. Então veja que aqui embaixo está o PGR, vai ser julgado pelo Senado Federal, e principalmente o AGU também vai ser julgado pelo Senado Federal. Então aqui compete processar e julgar ao STF, o Conselho, aqui
compete a quem? Compete ao Senado. Aqui tá, o gabarito tá errado aqui. Ok? Questão 26. Com a emenda constitucional 45, a Constituição passou a exigir como requisito para conhecimento dos recursos especiais e extraordinários a demonstração da repercussão geral nas questões impugnadas. O recurso extraordinário é quem vai processar e julgar é o STF, e o especial STJ, ok? E a repercussão geral vai a exigência apenas para quem? Para o recurso extraordinário. Perfeito? Então, questão está errada, porque está dizendo que é para os dois. Então, ó, no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 dos seus membros. Então, a questão está incorreta aí. 27. A referida emenda acrescentou ao texto constitucional a competência do STF para julgar, mediante recurso extraordinário, a validade de ato de governo local contestada em face de lei federal. Governo local em face de lei federal, quem julga é o STF. Putz, errei aqui. É o STJ. STJ, não STF. Ou estou errando o tiro aqui. STJ. Então, vamos ver aqui, artigo 105. Compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida julgar válido ato de governo local contestado em face lei federal. Então tá protegendo a lei federal aí quem? O STJ. Questão 28. O STF é competente para homologar a sentença proferida no estrangeiro, exigindo, porém, a prova trânsito em julgado a ser apresentada pelo interessado até a conclusão do processo. Só balela. Competente para homologar. Quem é competente para homologar a sentença proferida no estrangeiro? É o STJ. Então, compete ao STJ processar e julgar originariamente a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Então, homologação de sentenças estrangeiras, o STF. J. Tá difícil. Questão 29. Em caráter originário, a competência para dirimir conflitos de competência entre uma turma recursal do sistema de juizados especiais de qualquer dos tribunais locais é do STF. Pensa, o STF ele vai fazer o quê? Ele vai ter competência para quê? Para dirimir conflitos, mas para essas turmas do sistema de juizados especiais, ou vai ser para os tribunais superiores? Para os tribunais superiores. Ok? Então tá errado. Compete a quem então? Ao STJ processar e julgar originariamente os conflitos de competência entre quaisquer tribunais
ressalvados o disposto no artigo 102, inciso 1º, a linha O, que são quem? Os tribunais superiores, bem como o tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Ou seja, todos os que envolver tribunal que não for o tribunal superior não vai ser competência do STF. Questão 30, uma bomba. Por quê? A competência para dirimir conflito de atribuições entre o Tribunal de Contas da União e o Tribunal Regional do Trabalho é do STF. O STF diz que não existe conflito de atribuição entre Tribunal de Contas porque ele não tem função justificante. Então não tem nem sentido falar isso. Veja, conflito de jurisdição ou de atribuição inexistente. Então a inexistência do conflito de atribuições dispensa o exame da questão suscitada, da competência implícita do STF, para julgá-lo quando existente nele se envolva o TCU, órgão sujeito diretamente à sua jurisdição. Então, ele está falando que inexistência de conflito de atribuições. E veja que o próprio CESP faz aí. Só que essa questão que a gente está vendo aí é de 96. Talvez ele tenha aprendido depois, ok? Essa questão aqui. Porque, ó, em 2004 ele diz assim, ó. Inexiste conflito de competência a atrair jurisdição do STF, quando o suscitante é um tribunal superior e o suscitado o TCU. Porquanto tal conflito só pode existir entre autoridades ou órgãos judiciários. Então, independente se é tribunal superior aqui ou tribunal regional do trabalho. Por quê? São entre autoridades ou órgãos do judiciário. E o TCU não tem essa natureza. Questão certa. Então, veja que essa questão aqui, a competência para dirimir conflitos de atribuição entre o Tribunal de Contas da União e o TRT é do STF. Então, pelo esse julgado aí, esse gabarito estaria o que? Errado. Perfeito? Mas aí essa é uma questão aí que você vai ter que decidir depois aí que você faria na prova. Beleza, meu povo? Um abraço e até a próxima.